Olá, está começando mais um Conexões, que hoje vai falar sobre política externa brasileira. Mas antes, deixa eu me apresentar para você. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros e lisos abaixo dos ombros, olhos também escuros, visto uma roupa preta e estou sentada na redação da TV UFG. Também vou apresentar o nosso intérprete de Libras nesse primeiro bloco, que é o professor Diego Barbosa, coordenador do Labitave. O professor se descreve como um homem branco, de cabelos e olhos castanhos e uma barba cheia. Olá, professor Diego, muito obrigada pela sua presença. Bom, e você pode assistir ao Conexões, tanto pela TV, no canal 15.1 do Sinal Aberto e no 21 da NET Goiânia, ou pela internet, no site da TV UFG, no YouTube, procurando pelo canal da TV UFG, e também pelo aplicativo, que você pode baixar em celulares com modelo Android. O aplicativo é gratuito. Bom, e agora sim, a gente vai para o nosso tema principal de hoje, porque eu preciso te apresentar um pouquinho, desse tema e também os nossos entrevistados. Bom, desde que o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, tomou posse, e juntamente com o novo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, houve uma mudança radical na política externa brasileira. E um dos principais objetivos é reverter um isolamento que teria cercado o país durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Para falar mais sobre esse possível isolamento, dessas mudanças na política externa e também, claro, do contexto geral da nossa política externa, eu convidei dois especialistas para conversarem com a gente hoje. E a primeira delas é a professora Andréa Freire, que é da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas e também do mestrado em Ciência Política, aqui da UFG. Olá, professora, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Vou também fazer a minha descrição. Eu me considero uma mulher parda, tenho cabelos curtos, castanhos escuros. Estou usando uma blusa colorida, de várias cores, e atrás de mim tem alguns livros. Professora, só para confirmar, a senhora prefere Andréa Freire ou Andréa Lucena? André Lucena. Então tá bom, vou até me corrigir aqui, professora Andréa Lucena, vou pedir para daqui a pouco o Carlos também corrigir aqui no GC para ficar melhor. Me lembrei que já entrevistei a senhora algumas vezes, que não era bem esse sobrenome que a senhora costumava usar, preferi confirmar, mas obrigada e desculpa aí pela confusão. Bom, e o nosso outro entrevistado é o Pedro Feliu, professor associado do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, a USP. Olá, professor Pedro, muito obrigada pela sua presença. Olá, Camila, é um prazer participar no Conexões. E eu também me descrevo como um homem branco, de cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta vermelha e uma jaqueta azul. E estou na sala da minha casa com dois quadros atrás de mim. Falando de uma forma mais geral sobre a política externa brasileira, pensando no contexto atual, já que seria muito difícil a gente falar aí dos mais de 100 anos de política externa. Mas pensando nessa virada agora com a posse do presidente Lula em relação ao que havia sido feito nos últimos anos. Como é que a gente pode interpretar isso? Ele volta a uma política externa anterior ao governo de Bolsonaro, há alterações também. Vou começar com a professora Andréa, depois passo a palavra para o Pedro. Bom, há uma mudança entre os dois governos, né? A gente identifica uma estratégia muito bem definida, baseada em assinatura de acordos, memorandos, protocolos, com alguns eixos, com algumas áreas que a gente vai poder falar depois, mas fortemente, né, com um apelo mais econômico, trazendo a questão comercial e atração de investimentos diretos para o Brasil. Então, assim, há uma mudança, há uma agenda ativa, já de início de governo, visitando os principais parceiros comerciais do Brasil, né, começando pelos Estados Unidos, e chega à China, que a China, na verdade, é o primeiro parceiro. Então, assim há uma alteração do que vinha acontecendo no governo anterior. Professor Pedro, sua avaliação também?
De modo geral, a gente pode entender a política externa brasileira desde a Segunda Guerra Mundial numa chave principal de proximidade ou afastamento aos Estados Unidos. Então, a proximidade na literatura de política externa brasileira é conhecido como alinhamento. E a outra opção seria o universalismo ou autonomia, ou basicamente buscar parceiros internacionais alternativos aos Estados Unidos. Então, o Brasil, logo após a Segunda Guerra Mundial, pega um longo período de muita proximidade com os Estados Unidos, que paulatinamente vai mudando e se afastando, com um grande marco principal na política externa independente do João Goulart e Jânio Quadros, e depois nos regimes militares a partir de Costa e Silva. E desde então, o alinhamento foi menos optado pelo Brasil como estratégia de inserção internacional do que o universalismo, que foi a pauta mais recorrente da política externa brasileira. Quando o Bolsonaro assume, o Brasil volta a ter um forte alinhamento com os Estados Unidos, mais especificamente com o Trump, e agora no Lula, a gente pode entender como um período de barganha, em que o Brasil abandona aquele alinhamento mais firme, automático com os Estados Unidos e passa a barganhar muito mais com outras opções, que a principal, sem dúvida, é a China. Bom, vou tentar esmiuçar um pouquinho mais de todas essas questões que vocês colocaram, então vamos pontuar algumas coisas aqui agora. Professora Andréia, durante o governo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, muito se falava que o Brasil estaria se tornando um pária, por estar assumindo posições muitas vezes mais conservadoras, né, posições que o Brasil não assumia nos governos anteriores, também por uma ideia aí, né, de discutir um pseudo-globalismo que o antigo ministro gostava muito de falar. Queria que a senhora falasse sobre isso. O Brasil realmente se tornou esse par internacional? Houve um isolamento brasileiro, um afastamento, né, dos outros países em relação à política externa do Brasil? Sim, né, em relação à sua resposta, porque os temas que interessam as nações desenvolvidas, como questão ambiental, erradicação da pobreza, questão da segurança alimentar, são pautas que passaram a não ser prioritárias, né, nesses debates multilaterais, aí dentro das organizações das Nações Unidas. E surgiu uma outra pauta, né, que é mais conservadora, que não tinha esse alinhamento com essas nações, especificamente países da União Europeia e Estados Unidos. Não é à toa que na primeira visita que o Lula faz aos Estados Unidos, né, agora como presidente, esses temas, começando pela questão da defesa da democracia, dos direitos humanos, então esses temas são a base, né, das intencionalidades, né, de assinatura depois de acordos mais formais. Então, assim, há uma valorização, né, do atual presidente devido a essa política externa mais positiva e mais alinhada, né, com temáticas que o Brasil já tinha avançado bastante, né, em alguns temas, inclusive já tinha sido protagonista em vários desses temas, né. Então, assim, nós ficamos buscando outras questões que acabou nos isolando, né? Especificamente na área comercial, chama atenção de que os países passaram a discutir barreiras reputacionais ao Brasil por causa dessas questões, né, de não respeito ao meio ambiente. Então, assim, se antes a gente discutia barreiras tarifárias, barreiras não tarifárias, então surgiu até essa questão mesmo da reputação como algo que também merecia ser levado em consideração nas negociações. Lembrando que a gente vive num mundo interdisciplinar e o que a gente fala e faz tem consequências, porque a gente tem uma interligação devido às tecnologias de informação.
Tá? Então, assim, não há palavras e nem ações que são ditas e que não haja uma contrapartida positiva ou negativa de um parceiro, né? As decisões de investimentos automáticos que o Brasil recebeu assim que o novo presidente assumiu, com liberações de fundos, né, de investimento, isso é um sinal de que esses países querem retomar e estão acreditando que essa relação vai mudar. Professor Pedro, para a gente avançar no que a professora estava falando, né? Quais as consequências práticas, né, de ter assumido essa postura no governo de Jair Bolsonaro? A professora falou, né, de barreiras relacionais que foram impostas em relação ao Brasil, também citou no final da fala dela a questão de acordos, né, principalmente acordos relacionados ao meio ambiente, já que o discurso do governo anterior era um discurso de não proteção, né, aos recursos naturais brasileiros, e por isso o Brasil perdeu fundos da Europa que investiam, né, na conservação do nosso principal bioma. Queria que você falasse dessas questões práticas. O que gerou para o país ter assumido esse discurso? Do ponto de vista prático, o que pode ser identificado de perda material objetiva e imediata é o Fundo Amazônia. Mas fora isso, a gente pode ver, por exemplo, o investimento externo direto chinês aumentou nos anos do governo Bolsonaro, apesar do discurso do vírus chinês, do comunismo da China, o pragmatismo chinês bastante acima do discurso brasileiro. O Brasil não deixou de assumir a cadeira no Conselho de Segurança da ONU. No rodízio do GRULAC, o GRULAC é o grupo da América Latina que tem direito à cadeira rotativa no Conselho de Segurança da ONU. E o Brasil tem mais participações que os outros países da América Latina, não todos, mas a grande maioria, porque eles cedem espaço para o Brasil ocupar a cadeira. Isso não foi alterado. Se a gente olhar as votações na Assembleia Geral da ONU, que são posicionamentos objetivos, o Brasil não mudou tanto assim. Foi muito mais um discurso retórico para o ambiente doméstico do que necessariamente um efeito enorme internacional. Então, a noção de pária do Brasil é muito mais no âmbito político eleitoral doméstico. O que sim, eu acho que o Bolsonaro mudou radicalmente, além do discurso, como a professora Andréa já mencionou, ele usou muito a política externa na plataforma eleitoral. Então, Venezuela virou um vocabulário político eleitoral no Brasil, entre outras temáticas, né? Esse globalismo, e tem muito a ver com o alinhamento que o Bolsonaro fez com o Trump. Então, o Brasil importou pautas norte-americanas que não foram do interesse brasileiro. Eu destaco aqui o voto inicial do Brasil contrário à derrubada das patentes das vacinas do Covid, que foi uma proposta da Índia, por exemplo, e com a África do Sul, que eram países que o Brasil constantemente cooperava, como a professora Andréa falou, em questões dos países em desenvolvimento. Então, isso mostra claramente uma abdicação, nesse momento, do Brasil em prol dos Estados Unidos. Mas isso reverberando muito, por exemplo, em termos comerciais, não, em termos de investimento, não, e ninguém rompeu relações diplomáticas com o Brasil. Então, portanto, eu diria que ficou muito mais numa retórica eleitoral e o próprio comportamento do Brasil na Assembleia Geral da ONU foi mitigado. Aqueles discursos que o Bolsonaro fez não se efetivaram. Eu lembro, por exemplo, da mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Não foi efetivado. Da nomeação do filho dele para a embaixada em Washington. Desistiu porque o Senado rejeitaria. E também a gente tem que lembrar que o Senado Federal, no meio do governo, teve um papel crucial na demissão do Ernesto Araújo e na diluição dessa retórica absurdamente agressiva contra a China, a favor dos interesses norte-americanos, que não tinha assento em nenhum interesse nacional brasileiro, inclusive do agronegócio, que era a base de apoio do Bolsonaro. Então, uma política externa extremamente errática, muito discursiva e para um nicho eleitoral doméstico. Então, quando a gente imagina que o Brasil virou um pária, fica muito mais a sensação doméstica disso, porque internacionalmente, primeiro, o Brasil nem é muito importante assim para ocupar as agendas de discussões mundiais.
Então, a gente se acha mais importante do que é. E segundo, efetivamente, se o Brasil fosse isolado, não pudesse assumir o Conselho de Segurança da ONU, se a China diminuísse investimento, se algum país convocasse embaixador ou embaixadora de volta, não teve nenhum desses movimentos mais sérios. Então, acho que ficou muito numa retórica eleitoral danosa à imagem do país, mas que, sinceramente, eu não vejo uma repercussão material muito significativa. Professora Andréia, já que o professor Pedro falou muito sobre a China, um dos primeiros países a ser visitado, né, foi a China. Há aí novos negócios, inclusive que estão gerando uma discussão, principalmente na imprensa, né, em relação a reduzir a importância do dólar, né, no mercado internacional, de compra e venda direto nas próprias moedas desses países, sem ter que passar pelo dólar. Explica um pouquinho disso para a gente, professor, e qual que é a importância disso e do Brasil estar assumindo esse papel de maior diálogo, né, com a China nesse tipo de transação. Tá. Antes de falar especificamente disso, é importante a gente pontuar a decisão do atual governo de assinar acordos, memorandos e outros documentos, restabelecendo uma era de institucionalismo aí bem dentro aí do que a gente chama regimes internacionais, normas, procedimentos, né? Registrando nem que seja protocolos de intenções, para depois formalizar acordo. Então, há todo um esforço nesse sentido para dar uma garantia, uma segurança mais jurídica aí, né, para quem quer investir no Brasil, porque essa é a mensagem que é passada a todo momento, né? O Brasil é um país que está aberto para investimentos. Especificamente sobre a China e sobre esse movimento que o governo tem feito aí nesses primeiros meses do seu mandato, é importante a gente destacar que já foram assinados por volta de 31 acordos e memorandos, né, no mínimo aí eu contando, e que nos acordos onde foi mensurado o valor de investimento, né, só na China é por volta de 50 bilhões de reais, e nos Emirados Árabes também, aí com uma instalação de uma empresa lá na Bahia, talvez mais 12 bilhões aí vão ser assinados e são investimentos que estão trazendo para o Brasil. Então, assim, é um espaço de tempo muito curto para uma movimentação muito grande de acordos e de intencionalidades. Especificamente sobre a sua pergunta, né, aí de usar a moeda chinesa como uma moeda de troca. De novo, eu vou fazer igual o Pedro e um pouquinho lá para depois da Segunda Guerra Mundial. Então, ali, quando houve as negociações pós-Segunda Guerra Mundial, houve muito uma discussão sobre se ia criar uma moeda específica do Fundo Monetário Internacional, porque havia um caos ali causado nos anos 30, por cada país usando a sua própria moeda, e na discussão, né, venceu o uso do dólar como moeda de trocas comerciais, né, atrelado ao ouro, isso foi até o início dos anos 70. O que Brasil e China estão discutindo não é novo para a China, porque quando houve escassez de dólares na Argentina, as transações argentinas já passaram, né, a ser feitas com a China na moeda própria. Então, assim, a intenção do governo seria quando possível, né, fazer essas transações em moedas, nessas moedas que ainda a proposta ainda não está muito definida, né? Não é o dólar, provavelmente não é o real, ou vai ser a moeda chinesa ou uma outra que pode ser criada. E nós já temos várias experiências, o Brasil tem várias experiências com moedas conversíveis, com moedas não conversíveis, né? A gente precisa aguardar mais, assim, se isso vai virar, de fato, uma realidade e qual que vai ser a proposta. Por quê? Para a gente fazer transações comerciais, você precisa ter reservas, né? Você precisa receber aquele recurso e aquela moeda que vai ficar estocada nas nossas contas, ela também precisa ser usada, né? Então, assim, hoje a gente tem a China como um grande parceiro, tanto de compra como de venda.
isso não seria um problema para as transações. Mas a história ela é muito longa e as coisas mudam, né? E aí a gente não sabe como que daqui X anos, né? Como que esses equilíbrios, né, entre as moedas eles vão estar. Então, assim, a gente precisa aguardar mais um pouco para ver qual que vai ser a proposta e como que ela vai ser usada, em que tipo de negócio, e como ela vai ser armazenada e como que ela vai ganhar valor, porque isso é outra dimensão que a gente tem que levar em consideração. As moedas desvalorizam, não só moeda, ouro, tudo desvaloriza, né? Então você precisa também tendo condição de não estar perdendo recursos, né, nessas trocas cambiais, né? Então, assim, é isso. A intenção, se for estimular o comércio, a gente precisa verificar como é que vai ser feito, porque se a gente receber uma moeda, mas a gente tiver que pagar nossas dívidas em outra, isso já foi feito na nossa história e não foi muito bom, né? A gente, nossos credores eram em moeda forte, nossos devedores eram em moedas mais fracas. Claro que não é o caso da moeda chinesa, mas a gente tem algumas experiências na nossa história que não foram bem sucedidas, e aí a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, inclusive com o impacto que pode causar na inflação, no emprego, em várias outras variáveis, né? Porque a gente está mexendo com o câmbio, e o câmbio ele impacta, né, em várias dimensões domésticas. Bom, nosso tempo nesse bloco está chegando ao fim. Vou passar a palavra ao professor Pedro no próximo bloco, para que ele possa responder de uma forma mais tranquila, né? Sem precisar correr por causa do nosso tempo aqui. E eu te convido a continuar acompanhando esse debate a respeito da política externa brasileira. E também, se você quiser fazer qualquer tipo de sugestão para a gente, de um tema a ser debatido, também divulgar alguma informação sobre eventos culturais, artísticos, educacionais, é só mandar as suas interações pelas redes sociais. Vão aparecer aqui embaixo as várias redes que a gente tem: Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. Só procurar por TV UFG, você nos encontra e pode interagir com a gente. Além disso, nós temos um número de WhatsApp. Você fala diretamente com a gente e manda a sua sugestão, sua crítica, seu elogio. O número também aparece na tela e é o 62991811406. 62991811406. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí não. Estamos de volta com Conexões de hoje para falar a respeito da política externa brasileira. E eu conto com 2 convidados. A professora Andréia Lucena, que é da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da UFG, e também do mestrado em Ciência Política, também da Universidade Federal de Goiás. Nosso outro convidado é o Pedro Feril Ribeiro, que é professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, a USP. Como eu disse no bloco anterior, vou passar a palavra para o professor Pedro, para a gente continuar falando um pouquinho aí a respeito da China, mas eu vou adiantar uma outra questão também, professor Pedro. Quero que o senhor faça, né, suas considerações sobre a pergunta que eu fiz para a professora Lucena, mas também falar uma outra coisa que tomou aí um pouco os noticiários nas últimas semanas, que é a ex-presidente Dilma Rousseff ter assumido, né, a presidência do Banco dos BRICS. Queria que o senhor explicasse rapidamente aí para o nosso público o que são os BRICS, né? O que é esse banco e qual que é a importância da ex-presidente Dilma assumir esse papel. O BRICS é uma coalizão de países: Brasil, Índia, África do Sul, Rússia e China, são os países membros fundadores, que vem de um anacronismo criado no mercado financeiro, mas abraçado em 2006 pelos países. E é um concerto de cooperação entre esses países que discutem temáticas bastante variadas, quase como um contraponto ao CDE ou ao G20, cujo
aspecto institucional principal é esse novo Banco do Desenvolvimento criado em 2014, numa conferência em Fortaleza. Então, a gente pode perceber duas coisas principais. Primeiro, que do ponto de vista institucional, internacional, o BRICS ainda carece de muita musculatura. Então, a gente pode perceber que, por exemplo, a guerra na Ucrânia não é tratada via BRICS. É Rússia e China separada dos demais. Há também bastante incongruência entre os interesses desses 5 países membros, com especial destaque para China e Índia, que têm relações de amor e ódio, né? Então, eu diria que o mais relevante do BRICS hoje, factualmente, materialmente, é a criação desse banco de desenvolvimento, que tem um capital interessante, ainda muito abaixo do Banco Mundial, da FMI e outros bancos de fomento nacionais, na China, França, até do BNDES, mas que tem como propósito fundamental promover o desenvolvimento econômico em linhas de sustentabilidade, superação da pobreza e incremento da infraestrutura. Então, é um banco que tem no portfólio de investimento urbanização, transporte, energia eólica, entre outros. E se pretende um banco que fornece empréstimos para o desenvolvimento sem as condicionalidades tradicionais do FMI. Então, ele cresce, ele nasce como um contraponto ao domínio financeiro internacional dos países desenvolvidos. Então, ele tem uma retórica sul-sul, sul versus norte. E quando a ex-presidente Dilma Rousseff foi indicada, então substituindo o indicado do Bolsonaro no meio de mandato, porque cada país membro tem direito a indicar por 5 anos a presidência do banco, que foi primeiramente ocupada pela Índia, que nomeou uma figura tradicional do sistema financeiro indiano, que já teve experiência em banco de fomento, entre outros. E o Bolsonaro tinha indicado o Marcos Troio, um diplomata, economista, e o Brasil fez essa troca com a troca de governo. A Dilma significa para o Banco do BRICS 2 aspectos centrais. Primeiro, o realinhamento à atual política externa brasileira. Então, com a eleição do Lula, o Brasil foi tirando essas figuras, não só do BRICS, mas do Itamaraty, as representações na ONU, a gente percebeu uma grande troca nas embaixadas. Então, é um processo bastante, digamos assim, natural das trocas de governo. Mas um segundo ponto interessante é que a Dilma oferece ao Banco do BRICS um peso político bastante significativo, por ter sido ex-presidente, por ter sido no seu primeiro mandato a conferência de criação do banco. E a Dilma tem muita experiência, né, administrativa, de gestão, que pode ofertar, do ponto de vista político, uma projeção maior do banco e aumentar principalmente os parceiros do banco, que além dos 5 países membros do BRICS, você já tem Uruguai, Egito e Emirados Árabes. Então, a ideia é expandir isso, para não só expandir quem pode receber os empréstimos, mas também dividir por mais cotas em mais países. E o outro ponto central é que o banco, até então, ofertou um pouco mais de empréstimo para a Índia e depois para a China. E o Brasil ali em terceiro lugar, muito próximo da África do Sul, com a Rússia recebendo menos. Então, é possível que nessa nova gestão, à frente da Dilma, o Brasil suba um pouquinho dentro do próprio bloco que quem recebe dinheiro. Então, eu acho que essa seria um panorama bem geral do BRICS. Professor André, vou passando questões diferentes para vocês, mas claro, se quiserem fazer alguma consideração anterior, para a gente poder discutir mais temas, né? E falo muito sobre questões que estão na mídia, porque é o que geralmente as pessoas têm acesso a respeito da política internacional, né, da política externa brasileira. Ficou um pouco confusa uma observação da ex-presidente Dilma, quando fez um discurso, né, à frente do BRICS, falando do sul global, que tem países do norte. Muita gente não entendeu direito, né? Sul global é um conceito geopolítico, né, professora? Dá para explicar para a gente como é que esse conceito funciona? Não tem nada a ver com geografia, né? Não tem nada a ver com estar no norte ou no sul? Tem a ver com afinidades, com pautas,
durante os governos anteriores, né, tanto do Lula como da Dilma, houve um fortalecimento e uma prioridade, né, para, primeiro, América Latina, América do Sul, depois unificação aí desses países que representam nos seus continentes específicos um poder econômico, um poder geopolítico e uma unificação deles em torno de integrações mantidas por determinados interesses específicos, né? Então, naquilo que conveniente para a gente se alinha. Aquilo que não for, cada um vai cuidar das suas especificidades e a gente vai mantendo essa boa convivência, né? Então, assim, em várias áreas, né? A área de saúde, houve todo um fortalecimento aí de parcerias do Brasil buscando esses incentivos via acordos de cooperação com países da África, né, países de língua portuguesa. Então, é uma tentativa de concertação de ideias que aproximam. Lembrando, né, que há um objetivo do Brasil, assim, do atual governo, como dos governos anteriores que ele assumiu, de o Brasil assumir uma liderança, né? Não só dentro da América do Sul e dos outros países também da América Latina, mas também em países onde esse poder ele pode ser ocupado. Então, tanto no discurso como na criação de possibilidades de auxílios via financiamentos, investimentos, de pautas que não são comerciais, são pautas relacionadas com erradicação da pobreza, são pautas relacionadas com temas voltados para a saúde, né, como houve construção de fábricas de medicamento antirretrovirais em Moçambique. Então, você tem um espaço onde o Brasil se coloca como um líder, né? E enquanto isso, ele define suas estratégias e ganha esses aliados, né? Então, em termos se a gente colocasse assim, né, Pedro, como escolas aí de relações internacionais, o Brasil ele tenta ocupar esse neorrealismo onde ele pode, utiliza o institucionalismo aonde ele pode e se mantém como um ator considerado relevante, né? Assim, se você falar com vários países de desenvolvimento como o Brasil e de menor desenvolvimento, eles vão informar que o Brasil é uma liderança, o Brasil tem muito a compartilhar e há uma abertura, né, nesse sentido. Professora, só para a gente deixar claro, então, esse sul global, esse conceito, né, que a ex-presidente Dilma citou no discurso dela, tem a ver, então, com esses países em desenvolvimento ou não desenvolvidos, não sei se eu poderia dizer isso, né, em processo de desenvolvimento, mesmo estando no norte ou no sul, geograficamente, né? Na divisão seria países em desenvolvimento ou países de menor desenvolvimento, mas que estão unidos porque eles estão buscando as melhores práticas para que eles consigam garantir uma maior segurança alimentar, melhorias na sua saúde, saneamento, né? Então, assim, há temas onde o Brasil ele tem essa respeitabilidade, e é nesse momento em que se pode integrar, né, esses países em vários fóruns que não necessariamente são os.
Acho que a professora travou, eu que não estou ouvindo. Professora, a senhora nos escuta? Acho que a professora teve algum problema de conexão. Vou passar a palavra para o professor Pedro. Pedro está nos ouvindo. Pedro, em relação a uma outra questão que você até tinha citado e que também esteve em pauta nos últimos dias, a relação com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Você disse que a discussão ela ocorre mais entre... Acredito que a gente teve um problema, a professora Andréa caiu, então vou fazer um intervalo estranho aqui. Ah, a professora voltou. Muito obrigada, professora, por ter voltado. Gente, peço perdão para quem está nos assistindo, peço perdão aos professores também, mas isso acaba acontecendo porque a gente está ainda nesse trabalho remoto aqui na TV UFG, em certa medida. A gente faz o nosso programa todo pela internet, você que nos assiste nos vê em diferentes telinhas, então, por isso que, infelizmente, isso acaba acontecendo. A professora ia já passar a palavra para o Pedro, mas antes disso, você deve estar conferindo aí nas nossas telas que os nomes ficaram trocados, né? Porque a professora, infelizmente, caiu, então os nomes estão diferentes. Vou pedir para ter essa correção, mas enquanto isso, falo com o professor Pedro. Professor, voltando, né, à pergunta que eu estava fazendo, em relação à guerra Rússia e Ucrânia. O senhor disse que essa discussão acaba acontecendo mais entre China e Rússia, mas o Brasil, agora com o presidente Lula, teve algumas falas, né, a respeito da guerra, muitas consideradas polêmicas. Tem gente dizendo que o Lula está falando demais, que ele deveria ser melhor assessorado em relação a essa temática. Queria que o senhor fizesse a sua análise. O que o senhor acha do que o atual presidente tem dito a respeito da guerra Ucrânia-Rússia, o posicionamento do atual presidente em relação a isso, né? Recentemente visitou Rússia, recentemente recebeu também o ministro. Claro, Camila. Posso só fazer um brevíssimo comentário antes sobre o Sul Global? Complementando o que a professora André estava dizendo, e como ela caiu, acho que vale a pena fazer só uma complementação, e aí eu abordo a questão da guerra da Ucrânia e a posição do Brasil. Por exemplo, a Austrália está no hemisfério sul e é norte global. O México está no hemisfério norte e é sul global. Então, como a professora André, é uma questão de desenvolvimento. Só para os telespectadores e para as telespectadoras entenderem, esse movimento do sul global surge na Guerra Fria, que você tem pós-Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, capitalismo, e União Soviética, comunismo. E na Conferência de Bandung, que é uma cidade na Indonésia, em 1955, os países asiáticos disseram: há um terceiro mundo, nem capitalista e nem comunista, que é o mundo pobre, que precisa se desenvolver. Não nos interessa alinhar a um ou a outro, nos interessa o desenvolvimento. Então, essa é uma iniciativa internacional que gerou o G77, o grupo dos 77 países buscando desenvolvimento, que começa com uma forte liderança indiana e indonésia, que só depois, nos anos 60 para frente, que o Brasil começa a aderir a essa agenda e tenta buscar, como a professora Andréa falou, algum tipo de liderança na temática. O auge desse movimento foi as discussões sobre os subsídios agrícolas no OMC, em 2008, que Índia e Brasil lideraram esse movimento. Qual que é a ideia do Sul Global? Reformar a ordem do sistema internacional. Então, essa é uma ordem, por exemplo, que os Estados Unidos e a Europa dominam as principais instituições internacionais. O FMI, Banco Mundial, o Conselho de Segurança da ONU é visto como um grupo muito fechado, entre outros tipos de reforma que buscam alavancar esses países em desenvolvimento. E outro ponto importante que esses países conseguiram fazer é colocar o termo desenvolvimento na pauta de discussão, que hoje busca se incluir desenvolvimento sustentável, a questão ambiental somada ao desenvolvimento, porque os países que podem ainda contribuir com preservação, por exemplo, florestal, sequestro de carbono, são os países em desenvolvimento que não tiveram toda a industrialização e a poluição que os outros países fizeram. Então, eu só queria fazer essa marcação. Sobre a guerra na Ucrânia, a posição do Brasil, de Bolsonaro a Lula, não muda, que é uma posição oscilante, vacilante de neutralidade. Não é só o Brasil. Se a gente olhar no mundo,
as potências médias, que é um termo que a gente usa para designar países que não são potências claramente, que não têm um grau de influência significativo, mas também não são países tão pequenos e com menos poder de influência. Então, países como Brasil, Índia, Indonésia, Egito, Paquistão, Nigéria, África do Sul, são classificados dessa forma. E todos eles tiveram a mesma posição do Brasil de neutralidade. E qual que é a visão diplomática? Primeiro, é de se buscar construir a paz e ser um mediador. Você não pode assumir lados se você quiser mediar o conflito. Então, essa é a primeira argumentação diplomática. Segundo, a esses países todos interessa muito a barganha entre as duas principais potências, que é Estados Unidos e China. A partir do momento que elas se colocam em lados opostos nessa disputa bélica, os países veem uma oportunidade de barganhar, que foi o que o Lula fez. Visitou os Estados Unidos, recebeu uma promessa de 50 milhões para a Amazônia. Foi para a China, os americanos aumentaram para 500 milhões. E está todo mundo nesse rango de países, né, de potências médias, fazendo a mesma coisa. E eu diria o seguinte, nessa escala de potências médias, Índia, Indonésia, Egito estão muito à frente do Brasil em termos de prioridade, tanto para os Estados Unidos quanto para a China. Então, as falas do presidente Lula, acho que, sem dúvida, algumas infelizes, poderia ser posto de maneira melhor, mas o que o Lula está buscando é entrar nessa barganha. Por exemplo, o Egito é um forte aliado dos Estados Unidos, recebe toneladas de ajuda militar, inclusive o regime militar, a ditadura militar egípcia se banca muito com os Estados Unidos, eles forneceram armas, munição secretamente para a Rússia, fazendo esse jogo duplo. A Indonésia faz o mesmo, a Índia oscila entre apoiar a Rússia, um antigo aliado da área soviética, as Forças Armadas indianas compram muito equipamento russo, mas eles têm, ao mesmo tempo, um acordo com Austrália, Japão, Estados Unidos e Reino Unido de contenção da China no Mar do Sul da China, né? Então, nesse jogo geopolítico, o que esses países buscam fazer é aumentar sua capacidade de barganha com as potências. Basicamente, ver quem pode dar mais. E nessa temática, como aos Estados Unidos interessa muito a guerra na Ucrânia, a questão da OTAN, dos aliados europeus, a neutralidade do Brasil, assim como desses outros países que eu denominei de potências médias, ela tem esse propósito de aumentar a barganha. Também, historicamente, o Brasil é contrário às sanções. Então, isso também posiciona o Brasil não alinhado aos Estados Unidos. Mas veja, o Brasil oscilou entre condenar a invasão russa e declarar neutralidade. Então, essa dubiedade nas declarações, o Lula em Portugal agora disse que não foi bem isso que ele falou, ele vai alterando o tom, tem um pouco essa função de barganha, né? De sentir um pouco de que lado pode ofertar mais ao Brasil. Interessa muito mais ao Brasil a Rússia do que a Ucrânia, em termos comerciais, de investimento tecnológico. Outro lado, o Brasil está fora desse jogo geopolítico da OTAN. O Brasil não tem um peso muito significativo para os Estados Unidos e para os aliados da OTAN nesse jogo. Então, ele busca, via China e a sua relação com a Rússia, melhorar esse status internacional. Então, por exemplo, por que o Brasil poderia virar mais importante para os Estados Unidos ofertarem mais benefícios ao Brasil? Justamente para tirar da órbita russa e chinesa o apoio brasileiro. Mas para o Brasil, mais importante, na minha opinião, é ele ter liderança regional, de tal forma que seja Rússia, China ou Estados Unidos, que ele seja, digamos assim, o porta-voz de mais uns 10, 12 países. Ou seja, o Brasil com uma capacidade de convencer esses países a seguir determinada linha. Estamos muito distante disso. Então, eu diria que essas declarações, algumas vezes desencontradas do presidente Lula, têm essa função. Então, ele fala uma coisa nos Estados Unidos, fala outra na China, não condena veementemente a Rússia, se nega a participar
do auxílio militar à Ucrânia, mantendo a neutralidade e, obviamente, com a liderança chinesa, ver se ele consegue alçar o status internacional do Brasil como um grande mediador. Mas eu ainda acredito que a grande aposta da atual política externa brasileira é fazer com Indonésia, Brasil, República Democrática do Congo e Bolívia quase que uma OPEP das florestas tropicais em busca de recursos. Porque todos esses países em desenvolvimento do sul global têm como objetivo fundamental o desenvolvimento econômico. Então, a política externa serve como instrumento para promover o desenvolvimento. O que a política externa pode fazer? Tecnologia exterior, investimento externo, comércio, abertura de mercado, cooperação técnica. Então, é um pouco nessa linha que eu acho que o Brasil tem navegado e é uma continuidade de Bolsonaro e Lula. Eu não vejo uma mudança muito drástica, não. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua avaliação. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim. A gente teria muitos assuntos para falar, ainda mais com dois especialistas que falam tão bem quanto os dois que nós tivemos hoje. Então, obrigada, professor Pedro. Eu que agradeço, Camila, agradeço a equipe do Conexões. Foi um prazer participar aqui com vocês. Muito obrigada também, professor André, pela sua presença aqui de novo com a gente na TV UFG. Também agradeço, foi uma oportunidade muito boa de a gente estar debatendo temas tão atuais, tão relevantes, principalmente nessa área de política externa, onde a população brasileira precisa cada vez mais entender a relevância, né, desse assunto. É uma política que tem impactos aqui dentro do país. Obrigada novamente, obrigada também ao Diogo nesse bloco. Daqui a pouco a gente volta para finalizar o Conexões de hoje e traz informações principalmente sobre cultura. Você que é produtor audiovisual, fica ligado porque as inscrições do FICA estão acabando, viu? Então até daqui a pouquinho que eu te conto mais sobre essa informação. Esse é o último bloco do Conexões de hoje e, como você já sabe, ele é recheado de dicas. E as primeiras dicas, né, na verdade todas elas, estão relacionadas com o setor cultural. Terminam no dia 28 de abril as inscrições para o edital, que vai escolher os profissionais que vão realizar ações formativas durante a 24ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. As inscrições podem ser feitas pelo site que aparece aqui na tela, fica.go.gov.br, fica.go.gov.br. Há 5 vagas para profissionais com experiência na área de cinema e produção audiovisual, que vão ministrar atividades formativas, como minicursos ou oficinas e projetos, tudo de forma presencial. Podem se candidatar pessoas físicas ou jurídicas com atuação comprovada na área audiovisual, que sejam residentes em qualquer lugar do Brasil e que tenham experiência de trabalho e ensino, né, nas áreas definidas pelo edital. A remuneração é de R$5.000. E o FICA 2023 será realizado entre os dias 13 e 18, na cidade de Goiás. Para quem gosta de artes plásticas, essa é a última semana para conferir a exposição Obscuro Objeto de Desejo, que está em cartaz na Galeria de Arte do Lowbrow Lab Arte e Boteco. Essa mostra traz desenhos feitos pelo artista goiano Leandro Teixeira. Ele faz desenhos com caneta esferográfica sobre papel, que retratam o corpo humano de maneira lógica e surreal, tudo ao mesmo tempo. Essas ilustrações estão à venda e elas podem ser adquiridas com um valor a partir de R$200. Já a visitação é gratuita. Se você não tem dinheiro para comprar as obras, pode vê-las gratuitamente de sexta e sábado, das 7 da noite à meia-noite, ou no domingo, das 6 da noite à meia-noite. O Lowbrow fica na rua 115, no setor sul. E para fechar, dia 29 de abril é Dia Internacional da Dança. E por isso, o Adriano Garibaldi Núcleo de Dança
vai realizar um evento para celebrar, o Baile Trupe. Ele ocorre no sábado, no Teatro Zabriskie, e vai contar com oficinas culturais realizadas pela manhã e também um baile dançante, que começa às 8 horas da noite. O ingresso custa a partir de R$ 40 e o Teatro Zabriskie fica na Avenida Antônio Martins Borges, no setor Pedro Ludovico. E assim que eu finalizo o programa de hoje, me despedindo de você e agradecendo a sua companhia. Eu te espero no nosso próximo programa. Você pode assistir o Conexões tanto na quinta-feira às 4h30 da tarde, quanto no domingo às 7 horas da manhã. Abraço, até o próximo programa.